Luiz Fux, ministro do STF, pronuncia a sua decisão após mais de 10 horas falando em sessão sobre a condenação do Jair Bolsonaro e ele acaba absolvendo o Bolsonaro de todas as condenações do possível golpe de Estado, né? Eu vou comentar algumas notícias nesse vídeo de hoje e fazer alguns comentários que acredito que são pertinentes, né? Então, essa matéria é do Metrópolis. Após mais de 12 horas de decisão, Fux vota pela absolvição de Bolsonaro e cinco réus. Fux votou para absolver Bolsonaro, Garnier, Paulo Sérgio, Heleno, Ramagem e Torres. Cid Braga Neto tiveram voto por condenação em um crime. Mais tarde vou comentar, ele optou que esse crime deveria ser julgado no plenário, né, e não pela primeira turma do STF, né? Então, ele falou muito tempo e depois ele deu finalmente a decisão. E teve alguns casos que claramente destoou da decisão dos outros ministros, né? Principalmente do Alexandre de Moraes e do Flávio Dino. Ah, Ele manteve a mesma postura com os outros cinco réus. Em sessão nesta quarta-feira, ontem, né, 10/9, na primeira turma do STF, Fux divergiu de Alexandre de Moraes e Flávio Dino, que votaram pela condenação. O placar até o momento está 2-1 pela condenação dos réus. Após Fux, votam os ministros Carmen Lúcia e o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, que vão votar hoje, né, se eu não me engano. E é isso mesmo. A sessão está marcada para começar às 2 da tarde da quinta-feira, do dia de hoje, 11/9, né? E depois será feita a dosimetria das penas, caso seja punido, né? O que muito provavelmente vai acontecer, né? Se parece mais um teatro. Aqui algumas fotos dos nossos grandes juízes togados e fotos da defesa, enfim, né? Passando. Alguns pontos que ficou bem interessante de se comentar também, além só do julgamento, é que alguns dizem que o próprio Fux, ministro, ele decidiu agir de forma tão destoante das decisões dos outros ministros, até para não ser afetado tanto pela lei Magnitsky, por incrível que pareça. Até porque a Casa Branca está analisando os votos do julgamento, né, do Bolsonaro, né? Então, alguns dizem que até para não ser forçado a seguir pela pena das leis Magnitsky, né, que são muito fortes, você não poder usar nenhum tipo de tecnologia de empresas que prestam serviços aos Estados Unidos, ele optou por fazer uma decisão muito diferente. E eu não duvido que os próximos dois ministros, tanto a Carmen Lúcia quanto o Cristiano Zanin, ajam da mesma forma. E daí depois acabam só um dos dois condenando, né? Ficando o placar 3-2, né? Eu não duvido que isso aconteça, mas nem ferrando. Eu acho, na verdade, muito possível que isso aconteça. Provavelmente é o que vai acontecer, né? Mas enfim. E é muito complicado porque você vê que existe certa parcialidade muito forte, né? Aqui nessa outra reportagem do Globo, ele fala das ordens dos votos dos ministros, né? Então, quem começou primeiro foi o relator da condenação, né? O Alexandre de Moraes, depois o Flávio Dino, que já optaram por votar em prol da condenação, e depois o Luiz Fux, que se posicionou a favor da absolvição do ex-presidente, e depois a Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin, né? E se você pular para a história de como os ministros foram indicados, né? E eu quero comentar principalmente da Carmen Lúcia e do Cristiano Zanin. Ambos foram indicados para o STF pelo atual presidente Lula, né? Então, o voto seguinte será o da atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, a ministra Carmen Lúcia. A magistrada ingressou na corte em 2006, indicada pelo presidente Lula durante seu primeiro mandato, e passou a integrar a primeira turma em 2021, após a aposentadoria de Marco Aurélio Mello. Com a aposentadoria de Rosa Weber, ela é a única mulher no plenário. Enfim, Cristiano Zanin, atual presidente da primeira turma do STF, Zanin será o último a votar durante o julgamento de Bolsonaro e seus aliados. Nomeado ministro em 2023 por indicação do presidente Lula, a quem representava como advogado. Zanin ganhou notoriedade por sua atuação na defesa do petista em processos criminais desde 2013.
especialmente durante a Operação Lava Jato. Não preciso falar mais nada. Então, basicamente, você vê que é um teatro. Então, muito provavelmente o que vai acontecer, talvez a Carmen Lúcia votar em prol da absolvição das condenações, porque, sei lá, votar contra o processo já seria encerrado, porque não, já seria a maioria dos 5 ministros já teriam votado em prol da condenação. Então, muito provavelmente o que vai acontecer é ela votar em prol da absolvição das condenações do Bolsonaro, né, e do golpe de Estado, e depois o Cristiano Zanin só finalizar a sessão e votar contra essa absolvição em prol da condenação, né, e o placar se fecharia em 3 votos para condenar e 2 contra essa condenação, né. Então, é muito complicado porque parece todo um teatro muito bem feito, onde os ministros têm uma arbitrariedade muito grande, muito clara a favor do governo atual. Ahn, Enfim, é complicado de comentar, mas é isso aí, né? Salvação é individual, não dependa desse tipo de político. A mensagem que eu quero deixar principal é essa. Não acredite que vai vir um salvador da pátria e vai salvar você e sua família, porque não vai. Sempre que você acha isso, você está se condenando. E o que eu percebi é que mesmo com o voto do Luiz Fux, parece que incendiou uma chama muito grande, principalmente naquelas pessoas que eram bem bolsonaristas, bem de direita, né? Achando que agora o cenário vai virar, o jogo vai virar e tudo vai ficar bem. Quando não é muito bem assim, né? Mas enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Toda sugestão e comentário é muito bem-vindo. Só colocar aqui no vídeo, né? Então, muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.